Vivian Leigh nasceu. Vivian Mary Hartley, em 5 de novembro de 1913, em uma família anglo-indiana privilegiada. Seu pai, Ernest Hartley, era um corretor britânico, e sua mãe, Gertrude Yakier, tinha ascendência irlandesa e armênia. Desde jovem, Leigh demonstrou grande interesse por literatura e artes cênicas, frequentemente recitando poesia e participando de peças escolares. Ela estudou em colégios religiosos por toda a Europa, incluindo França, Itália e Alemanha, o que lhe proporcionou uma visão cosmopolita e fluência em vários idiomas. Sua exposição precoce a diferentes culturas ajudou a refinar sua postura e elegância, qualidades que mais tarde se tornaram marcas registradas de sua persona como atriz. Determinada a seguir carreira como atriz, Leigh matriculou-se na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres. Embora sua passagem por lá tenha sido breve, lançou as bases para sua disciplina e dedicação artística. Inicialmente, ela aceitou pequenos papéis em filmes britânicos, gradualmente ganhando atenção por sua mistura única de fragilidade e intensidade. A ascensão de Vivian Leigh ao estrelato internacional foi meteórica. Seu grande sucesso veio com a escalação para o papel de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, 1939, um papel que definiria sua carreira e lhe renderia o primeiro de seus 2 Oscars de melhor atriz. A escolha de Leigh, uma atriz britânica relativamente desconhecida, para o papel de uma típica dama sulista foi controversa na época. No entanto, sua interpretação magistral silenciou críticos e público ao trazer uma intensidade, vulnerabilidade e complexidade incomparáveis à personagem. Sua atuação transformou Scarlett em uma figura multidimensional, obstinada, astuta, encantadora e tragicamente humana. O sucesso de E o Vento Levou a catapultou para a fama mundial e consolidou sua posição como uma das atrizes mais requisitadas de sua geração. O próprio filme se tornou um marco cinematográfico, e a imagem de Leigh como Scarlett permanece uma das mais marcantes da história do cinema. Um dos aspectos mais marcantes da vida pessoal e profissional de Leigh foi seu relacionamento com o aclamado ator britânico Laurence Olivier. Os dois se conheceram durante as filmagens de Fire Over England, 1937, e iniciaram um romance apaixonado, apesar de ambos serem casados na época. Divorciaram-se de seus respectivos cônjuges e se casaram em 1940. Juntos formaram um dos casais mais glamurosos e talentosos da história do teatro. A parceria deles se estendeu para além do casamento, incluindo inúmeras produções teatrais, com destaque para as aclamadas performances em Hamlet, Macbeth, Antony and Cleopatra e The School for Scandal. Embora o trabalho conjunto deles no palco frequentemente recebesse aclamação da crítica, o relacionamento pessoal entre os dois era tumultuado, afetado pelos problemas de saúde mental de Leigh e pelas pressões da fama. Mesmo assim, a sinergia criativa entre eles enriqueceu o mundo do teatro e estabeleceu novos padrões para a interpretação de peças shakespearianas. O sucesso de Leigh não se limitou a E o Vento Levou. Em 1951, ela realizou outra turnê para impulsionar sua atuação em um bonde chamado Desejo, interpretando a emocionalmente frágil e delirante Blanche Dubois. O papel, que refletia muitas de suas próprias lutas pessoais, demonstrou a capacidade de Leigh de incorporar personagens de profunda complexidade psicológica. Ela ganhou seu segundo Oscar por essa atuação, consolidando seu status como uma das maiores atrizes de todos os tempos. Ao longo de sua carreira, Leigh continuou a alternar entre o teatro e o cinema. No teatro, ela encantou o público em produções como Titus Andronicus, The Skin of Our Teeth e Tavarich. Esta última lhe rendeu um prêmio Tony em 1963. Sua capacidade de transitar com fluidez entre a grandiosidade do teatro clássico e a intimidade da atuação cinematográfica ressaltava sua rara versatilidade. Por trás de suas performances extraordinárias havia uma vida de intenso sofrimento pessoal. Vivian Leigh lutou contra o transtorno bipolar, então conhecido como psicose maníaco-depressiva, durante a maior parte de sua vida adulta.
A doença causava oscilações severas de humor, comportamento errático e períodos de profunda depressão. Esses episódios afetaram seu casamento com Olivier e impactaram sua carreira, resultando em oportunidades perdidas e pausas forçadas nos palcos e nas telas. Além de seus problemas de saúde mental, Lee também sofria de tuberculose crônica que contraiu na década de 1940. Apesar dessas condições debilitantes, ela continuou a trabalhar com notável tenacidade e profissionalismo muitas vezes, mascarando sua dor para entregar performances transcendentais. Sua resiliência diante da adversidade é um testemunho de seu espírito indomável e profunda dedicação à sua arte. Os últimos anos de Vivien Leigh foram marcados por crises de saúde intermitentes e retornos ocasionais aos palcos e telas. Seu último papel no cinema foi em A Nave dos Insensatos, 1965, onde mais uma vez recebeu elogios da crítica. Infelizmente, sua saúde deteriorou-se rapidamente em meados da década de 1960 devido a complicações da tuberculose. Em 1932, aos 19 anos, Vivien Leigh casou-se com Herbert Lee Holman, um advogado londrino bem-sucedido, 13 anos mais velho que ela. Holman, um homem conservador de valores tradicionais, era consideravelmente mais velho que a jovem atriz ambiciosa e vivaz, e a união foi marcada desde o início por um choque de personalidades e objetivos de vida. Leigh, cujo nome de batismo era Vivian Mary Hartley, já era apaixonada pela ideia de se tornar uma grande atriz de teatro e havia se matriculado na Royal Academy of Dramatic Art, RADA, para perseguir seus sonhos. No entanto, Holman desaprovava veementemente o mundo teatral e não apoiava suas aspirações. Seu desprezo pelas artes cênicas e o desejo por uma vida doméstica mais convencional criaram uma tensão significativa entre o casal. Sentindo-se sufocada e sem apoio, Leigh tomou a difícil decisão de deixar a RADA prematuramente. Apesar das diferenças, o casal teve uma filha, Suzanne, que nasceu em 1933. Leigh amava a filha, mas suas ambições de carreira e o crescente envolvimento no mundo do cinema e do teatro a afastavam cada vez mais de suas responsabilidades domésticas, levando a um distanciamento emocional crescente no casamento. Em 1937, Vivien Leigh iniciou um romance apaixonado e que mudaria sua vida para sempre com o carismático e imensamente talentoso ator britânico Laurence Olivier. Os dois se conheceram alguns anos antes e já haviam trabalhado juntos no teatro, mas foi durante as filmagens de Fogo sobre a Inglaterra que o romance realmente floresceu. O relacionamento deles rapidamente se tornou alvo de fascínio e escândalo público, já que ambos ainda eram casados na época, Leigh com Holman e Olivier com a atriz Jill Esmond. Apesar dos fortes sentimentos que nutriam um pelo outro, não conseguiram formalizar o relacionamento imediatamente, pois seus respectivos cônjuges inicialmente se recusaram a conceder o divórcio. Naquela época, o divórcio ainda era estigmatizado e juridicamente complexo, e o clima social na Grã-Bretanha tornava a perspectiva de terminar um casamento por amor uma empreitada controversa e difícil. Sem se deixarem intimidar pelas barreiras legais e sociais, Leigh e Olivier optaram por desafiar as convenções e viver juntos como um casal, chegando a viajar para os Estados Unidos para impulsionar suas carreiras e escapar de parte do julgamento que enfrentavam na Inglaterra. A decisão deles de coabitar sem serem legalmente casados foi considerada escandalosa por muitos, mas eles estavam profundamente apaixonados e comprometidos um com o outro, apesar dos desafios. Somente em 1940, após uma longa e desgastante batalha judicial, Leigh e Olivier finalmente conseguiram o divórcio de seus respectivos cônjuges. Com o caminho agora livre, o casal não perdeu tempo em oficializar sua união e se casou em 31 de agosto de 1940 em uma cerimônia discreta realizada em Santa Bárbara, Califórnia. O casamento, que ocorreu durante a turnê conjunta dos dois pelos Estados Unidos para uma produção de Romeu e Julieta, contou com a presença apenas de alguns amigos próximos, incluindo Katharine Hepburn. Para o público, o casamento deles era o epítome do glamour e do brilhantismo teatral.
Dois dos atores mais reverenciados da Grã-Bretanha, unidos não apenas pelo matrimônio, mas também por uma paixão compartilhada pelo palco e pela tela. No entanto, nos bastidores o relacionamento estava longe de ser idílico. As pressões de suas respectivas carreiras combinadas com o comportamento cada vez mais errático de Vivien Leigh, posteriormente diagnosticado com transtorno bipolar, exerceram uma imensa pressão sobre o casamento. As intensas oscilações de humor de Leigh, os episódios de depressão e a instabilidade emocional frequentemente deixavam Olivier com dificuldades para lidar com a situação, enquanto suas próprias infidelidades e frustrações contribuíam para o crescente distanciamento entre eles. Embora tenham permanecido juntos por 2 décadas e estrelado diversas produções em conjunto, a conexão pessoal entre os dois foi se deteriorando gradualmente sob o peso da doença mental, da competição profissional e da incompatibilidade pessoal. Vivien Leigh, uma das atrizes mais cativantes e talentosas do século XX, viveu uma vida marcada pelos efeitos debilitantes do transtorno bipolar, uma doença pouco compreendida em sua época e frequentemente alvo de cruel incompreensão. Sua doença não se manifestava simplesmente por meio de lágrimas esporádicas ou explosões imprevisíveis. Na verdade, permeava todos os aspectos de sua vida, tanto profissional quanto pessoal, frequentemente de maneiras profundamente dolorosas e destrutivas. Suas oscilações de humor podiam ser ferozes, transformando, por vezes, um dia de ensaios em um campo de batalha emocional. Mas seu transtorno também trazia consigo outro conjunto de desafios, mais íntimos, mais tabus e muito mais difíceis de serem compreendidos pelos outros. Impulsos avassaladores e incontroláveis, particularmente no âmbito da intimidade e do desejo. Durante suas fases maníacas, Leigh era movida por uma necessidade insaciável de conexão física, às vezes desesperada, frequentemente impulsiva e muitas vezes autodestrutiva. Esses episódios não se limitavam a flertes casuais ou encontros secretos. Esses encontros incluíam motoristas de táxi, entregadores e até mesmo completos estranhos. Em mais de uma ocasião, ela entrava em um táxi e, sem qualquer disfarce, se insinuava para o motorista sua fama e charme, confundindo os limites entre o decoro e a compulsão. Afinal, ela era Scarlett O'Hara, uma mulher que personificava o fascínio e a sedução para toda uma geração que certamente se perguntava se ela diria não. Os casos extraconjugais de Leigh não se limitavam a homens. Havia sussurros discretos, porém persistentes, e alguns relatos confirmados de envolvimentos românticos e sexuais, também com mulheres. Sua sexualidade parecia fluida e impulsionada por uma profunda fome, e não por preferência. Uma necessidade de escapar, de sentir, de agarrar-se a algo real em meio à espiral de seus estados emocionais. Esses casos não eram ocasionais, mas frequentes, às vezes múltiplos em um único dia. Ela não vivia uma vida de indulgência, mas sim de compulsão. O transtorno a privava da capacidade de encontrar paz ou contentamento até mesmo nos momentos mais íntimos. Durante uma turnê teatral pela Austrália, seu marido Sir Laurence Olivier apresentou um jovem ator promissor chamado Peter Finch à sua companhia. Olivier, sempre um caçador de talentos e dedicado a elevar a arte da atuação, ficou impressionado com a presença e o potencial de Finch e providenciou para que ele se apresentasse no palco ao lado deles. Mas o que começou como um gesto profissional logo se transformou em traição pessoal. Finch e Leigh embarcaram em um caso tórrido que Olivier não pôde ignorar nem impedir. Por volta de 1948, Olivier, embora ainda publicamente leal, estava emocionalmente exausto. Ele havia suportado anos das intensas oscilações emocionais de Leigh, seus acessos de violência e infidelidades compulsivas. O estado dela o havia esgotado, e ele começou a sentir uma mistura de resignação e alívio. Em seus momentos de intimidade, ele admitiu a amigos próximos que não era mais capaz de atender às necessidades dela, nem emocionais, nem físicas. Seus apetites, tanto emocionais quanto sexuais, haviam se tornado insaciáveis, e o amor dele se desgastara sob o peso do caos constante.
Peter Finch, refletindo anos depois, descreveu estar com Vivian Leigh como uma experiência semelhante à embriaguez, um estimulante tão forte e viciante quanto qualquer droga, disse ele. A princípio, ele ficou fascinado, incapaz de resistir ao charme, à beleza e à intensidade dela. Mas com o tempo, ele também se exauriu. O que antes parecia paixão começou a parecer doença. Ele passou a ver a incapacidade dela de encontrar satisfação, mesmo nos encontros mais intensos, como sintoma de algo mais profundo e trágico. Um vazio que nenhum toque humano jamais poderia preencher. O preço físico que ela pagou por sua vida foi igualmente devastador. Em 1943, enquanto servia como voluntária altruisticamente nas forças aliadas no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial, Vivian Leigh contraiu tuberculose. Foi um caso grave, e embora tenha sido hospitalizada, o tratamento que recebeu foi incompleto e, em última análise, insuficiente. Em 1944, os médicos acreditaram que ela estava recuperada e lhe deram alta. Mas a infecção latente persistiu, comprometendo silenciosamente sua saúde nos anos seguintes. Em 1945, durante as filmagens de César e Cleópatra Leigh, precisou correr pelo chão polido de um estúdio carregando uma criança pequena. Em uma cruel ironia do destino, ela escorregou e caiu com força. O acidente resultou em um aborto espontâneo, uma perda devastadora que a mergulhou em uma profunda e angustiante depressão. Nos meses seguintes, Leigh ficou inconsolável. Ela se deitava encolhida no chão, soluçando incontrolavelmente como uma criança ferida dominada por uma dor que parecia consumi-la por completo. Seu sono ficou comprometido. Ela ficava acordada por dias com a mente a mil. Seu comportamento tornou-se errático, às vezes assustador. Ela atacava membros do elenco e da equipe gritando palavrões e saindo furiosa dos sets de filmagem. Durante um surto, passou horas em seu camarim chorando e resmungando, incapaz de falar coerentemente. Eventualmente, os episódios se tornaram tão graves que a sedação passou a ser uma necessidade frequente. Desesperado e sem opções, Olivier providenciou seu retorno à Inglaterra. Lá, numa decisão nascida do medo e da ignorância, e não da crueldade, internou-a num hospício. Durante 3 meses, Vivian ficou confinada entre as paredes frias e estéreis de uma instituição mental, onde foi submetida a repetidas sessões de eletrochoque terapia, conhecida na época como tratamento eletroconvulsivo. O procedimento, administrado com pouca consideração pelos seus efeitos colaterais, deixou cicatrizes físicas e psicológicas permanentes. Marcas ficaram em suas têmporas e sua memória e habilidades cognitivas nunca mais foram as mesmas. Hoje entendemos que esse tratamento muitas vezes fez mais mal do que bem. Mas na década de 1940 era visto como um último recurso para doentes mentais, uma medida desesperada para tempos desesperados. Com o passar dos anos, seus colapsos se tornaram mais frequentes e mais graves. Em um episódio particularmente horrível, Leigh saiu de casa nua e vagou pelas ruas de Londres antes de entrar em um parque público completamente alheia às implicações sociais e pessoais de seu estado. Em outra ocasião, durante uma discussão acalorada, ela atacou Olivier com uma toalha molhada, o que o levou a contê-la fisicamente, algo que ele justificaria mais tarde como legítima defesa contra seu comportamento incontrolável. Ele havia, em suas próprias palavras, feito tudo o que podia, mas era humano e estava cansado. Após mais de 20 anos de casamento, o relacionamento entre Vivian Leigh e Laurence Olivier finalmente chegou ao fim. O desgaste emocional de conviver com a doença dela se mostrou insuportável. Olivier seguiu em frente com a atriz Joan Plowright, com quem se casaria mais tarde. Leigh, com o coração partido, mas ainda ansiando por companhia, iniciou um relacionamento apaixonado, embora instável, com o ator Jack Marvel. Apesar de nunca ter se casado novamente, Marvel provou ser uma presença gentil e estabilizadora em seus últimos anos. Olivier, sentindo algum resquício de lealdade ou culpa, teria dito a Marvel: "Cuide dela", sabendo que a condição de Leigh jamais seria verdadeiramente curada, apenas controlada com amor, paciência e compaixão. Leigh desmaiou no chão de seu quarto na noite de 7 de julho de 1967 e foi encontrada morta por Marvel.
Ela foi cremada no crematório de Golders Green e suas cinzas foram espalhadas em um lago em Sussex.